Olá, seja muito bem-vindo ao Pode Transformar, o podcast do Grupo Sinop, iniciando a terceira temporada com o pé direito, falando de Sinop, um bom lugar para começar. Aliás, é um ótimo lugar para começar, porque a gente vê tanta gente crescendo nessa cidade. A gente já falou de tudo nesse podcast, né? A gente já falou das dificuldades de Sinop, do porquê ela é tão pujante, a gente já falou de empregabilidade, já falou de crescimento, mas a gente queria falar hoje das pessoas que chegam em Sinop e fazem a sua vida, fazem a sua carreira. E aqui na minha frente, do meu lado, tem dois convidados super especiais. Primeira das convidadas é a Vitória. A Vitória é gestora comercial da Gran. A Gran é uma das empresas do Grupo Sinop, empresa de verticais, né, Vitória? Seja muito bem-vinda. Isso mesmo. Obrigada pelo espaço. E estamos aí com esse novo desafio. Vitória, você está aqui há um mês, hein? Há um mês. Muito quente. Então tá começando, ela tá conhecendo a cidade, tá aqui um mês, vamos pegar as impressões, como é que é de quem veio de São Paulo para cá. E aqui do meu lado, alguém já muito conhecido na cidade, esse então já deve estar uns 30 anos quase, 29, 30 anos, o Júnior da Criarte Júnior, empreendedor aqui da cidade, já fez um monte de negócios de sucesso. E aí, Júnior, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado pelo convite. É isso aí, vou completar 30 anos de Sinop. Olha que bacana, então. Uma pessoa que tá aqui há um mês e uma pessoa que tá há 30 anos, né? E eu queria entender de vocês o seguinte: como vocês enxergam Sinop hoje? Você que está aqui há 30 anos, você que está aqui há um mês. Como vocês veem Sinop? A Sinop, ela se transforma todo ano, né? Quando eu cheguei em Sinop, eu venho para Sinop desde bebê, né? Todo final de ano a gente vinha passar o final de ano aqui na cidade, na casa de uma tia do meu pai, e em 96 a nossa família veio para morar aqui. E nós passamos por várias transformações de Sinop, né? Nós tivemos ali a fase das madeireiras, que eram mais de 1.000 madeireiras em Sinop, depois a transformação para o agro, essa questão da crescente de serviços, comércio, né? Hoje nós temos o shopping em Sinop aí, que sempre foi um sonho em Sinop. Então, Sinop eu vejo uma cidade que ela sempre está se transformando, sempre está se inovando. A gente vê nos últimos anos pessoas de grandes centros chegando, né, como a Vitória, que vem de São Paulo. E essas pessoas têm um tipo de exigência diferente, que faz com que a cidade, que os prestadores de serviços, que os comerciantes se reinventem e tragam um pouco desses grandes centros para Sinop. Então eu vejo como Sinop como uma cidade moderna, antenada, uma cidade muito nova, as pessoas daqui são muito novas, né? Que ela sempre está tentando se reinventar e trazer coisas grandes, coisas boas para os moradores daqui. Perfeito. Eu conheci Sinop primeiro pelo Google, né? Quando falaram, tem uma oportunidade para você. E eu fui buscar saber e me surpreendeu o tanto de gente ao meu redor, que a gente vai perguntando, né, para amigos, familiares, o tanto de gente que já conhecia. E me surpreendeu muito quando eu vim para cá no começo de julho. E realmente o que você falou, existe essa força, né? Ainda tem essa pujança. No meu primeiro dia lá em casa, né, quando eu aluguei o apartamento, chamei a pessoa para instalar a internet, aí ela falou assim: você veio com a nova leva? Eu falei: nossa, nova leva, né? Então, realmente, estamos aqui para fazer acontecer. Um dos meus primeiros dias também, uma pessoa, não lembro agora, não sei se foi um cliente, falou assim: todo mundo que vem para Sinop vem para trabalhar. Então, é uma cidade que não mede esforço para que cresça e tenha essa energia. E como vocês enxergam isso? Vocês acham que Sinop é uma cidade que inspira trabalho? É uma vocação dela, o trabalho? Eu acredito que sim, por ser uma cidade nova, por ser essa cidade pujante, e porque as pessoas que vêm para cá, elas vêm para isso, né? Então, ninguém vem para Sinop para morar na praia, porque não tem praia. Nós temos o cortado lá, né? Ninguém vem para Sinop para se aposentar. As pessoas vêm para construir carreira, para abrir empresa, para empreender, para fazer acontecer. Então aqui é uma cidade que sim, que ela respira trabalho, né? E uma coisa que é muito legal até comentar, ouvindo você falar, né, seu sotaque. Quando eu cheguei em Sinop, a gente só tinha sotaque do sul, né? Era gaúcho, paranaense e catarinense. Hoje você tem todos os sotaques em Sinop. Você tem de norte a sul gente morando aqui. Né? Então é uma cidade que ela tem a cultura, acho que está sendo construída ainda nessa cultura da cidade, mas ela é muito diversificada, né? Porque são pessoas do Brasil todo que hoje chegam aqui para empreender. E por chegar para empreender faz com que seja essa cidade
acelerada, né? Que não para de... As pessoas trabalham o tempo todo. E Sinop tem um negócio interessante, porque ela cada vez é mais conhecida no Brasil. Então, eu vivo viajando, mas sou de São Paulo, e estou sempre aqui em Sinop. Eu vejo que quando eu falava de Sinop, como a Vitória falou, há 7, 8 anos atrás, menos gente conhecia do que hoje. E eu vejo o quanto Sinop aparece na mídia nacional. Não sei se quem está aqui em Sinop vê isso. Mas eu que estou lá em São Paulo, a gente vê normalmente falar de Sinop, porque Sinop tem números grandiosos. O crescimento é muito acelerado e tem muito a ver com a empregabilidade, com a dedicação das pessoas, com o crescimento dessa cidade, né? O que você espera de Sinop, Vitória? A gente sempre ouve muito sobre o adensamento, né? Mas eu creio que, como o Júnior falou, a gente tem que se abrir também para essas novidades, né? Para o que o grande centro traz. Mas não só isso. São Paulo também falta muita coisa, né? Mas como grandes amigos, a gente estava comentando dos Estados Unidos, né? Nunca fui para uma cidade grande nos Estados Unidos como Nova York, mas grandes amigos falam que um dos melhores serviços ainda é São Paulo. Então, por que não a gente não traz essa cultura, né, do serviço, do bom atendimento para uma cidade do interior, mas que tem aeroporto, mas que não falta ainda assim o que uma grande São Paulo oferece, né? Então, creio que é isso. Assim, eu espero de Sinop não uma São Paulo, mas com essa cultura ainda do vamos parar tudo, entre aspas, para almoçar, saindo do trabalho tem vida sim, que isso São Paulo não nos oferece. Então, a minha grande surpresa aqui está sendo isso e creio que essa cultura tem que continuar. Você está tendo uma qualidade de vida melhor aqui do que tinha em São Paulo? Eu costumo falar que meu nome na corretagem sempre foi Carmona, né? Lá em São Paulo não existe 2 nomes, e quando eu entrei já tinha Vitória. Então, eu tive que usar o sobrenome da minha bisavó. Então, eu costumo falar que quando a Carmona entra na empresa, esquece a Vitória, energia, a cabeça não para. Mas eu tô conseguindo fazer com que a Vitória volte, sabe? Porque lá, querendo ou não, 4 horas no carro diariamente, no trabalho, no trânsito. Então a gente não conseguia desligar. E aqui eu tô conseguindo ter essa qualidade de vida, assim, mesmo em um mês, né? E quando a gente fala de desligar a qualidade de vida, me conta aí, Júnior, quando você resolveu empreender, você esperava que a sua vida fosse como? E, aliás, conta essa história. Como é que você começou? Você chegou a ser funcionário de alguma coisa antes? Sim. Virou direto patrão? Da própria Criarte. Comecei como funcionário lá, né? Eu vim para Sinop com 7 anos, né? E como todo mundo, veio para Sinop minha família veio para Sinop para buscar algo novo, né? Para mudar de vida. Então, eu cresci com os meus pais só trabalhando, né? Depois vieram alguns tios, mas os irmãos mais velhos da minha mãe vieram para cá, moravam com a gente também só trabalhando. Então, dentro da minha casa, o que eu via era as pessoas só trabalhando, né? Então, eu comecei a trabalhar muito cedo. A Criarte foi o meu segundo emprego, né? Eu entrei ali em 2008, 2010 eu me tornei sócio da agência. A Criarte é agência de publicidade. Isso, agência de publicidade. A Criarte é de 1998. Então, era trabalho de segunda a segunda, sábado, domingo, de dia, de noite, de tarde, para fazer acontecer, né? Mas acho que isso porque eu via isso dentro da minha casa, né? Então, a cultura que eu tive ali dentro de casa era de trabalho, 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 trabalho. Então, foi desse jeito, com muito trabalho. E de que quando você olha para trás, valeu a pena? Com certeza. Tudo que eu tenho hoje foi graças ao meu trabalho. E você, o que você espera construir aqui em Sinop, Vitória? Já tem uma ideia ou ainda está chegando, está se aclimatando? Tem muito terreno, né? Então, espero com a minha experiência aí no mercado vertical, trazer um pouquinho e com certeza deixar um logo não só na Gran, assim, mas para Sinop, né? A Gran já tem, querendo ou não, essa cultura, o grupo, né, em si, ele já tem essa cultura muito forte aqui na cidade, nessa questão de construção. E a Gran faz uns projetos com muito carinho, cada um é diferente, né? A gente não faz o copia e cola, como o Leandro, o gestor que é par comigo, ele costuma falar, e eu gosto muito disso, desse diferencial de cada projeto e olhar para o cliente final. Então, o que eu espero mesmo é trazer essa minha experiência para verticalizar Sinop. E nesse dia a dia do trabalho, o que você encontrou de diferente aqui em Sinop, comparado a São Paulo, além dessa qualidade de vida? Você viu alguma outra coisa que te chamou a atenção? Além de não abrir aos domingos do plantão, parar tudo também, né, no plantão sábado, antes do almoço,
Porque lá pra gente, final de semana é muito importante, né? E eu entendi que aqui o comportamento do cliente é diferente. Ele vai pras fazendas, ele curte a família. Então, isso pra mim tá sendo realmente diferente e bom também ao mesmo tempo. Você ganhou sábado e Né? domingo pra Eu você ganhei também. sábado e domingo, exato. Antes você não tinha sábado e domingo em São Paulo? Não tinha. A gente tinha uma escala lá, mas se o corretor pede pra gente estar junto, a gente tá junto, né? E era bom também, tá? Não reclamo, porque eu trabalho de final de semana desde 16, 15 anos, então pra mim tá tranquilo. A questão dos horários, a questão do fuso, né? Então, aqui a gente ganha 1 hora, o tempo não passa. E é isso, acho que tô me acostumando ainda. E você, Júnior, que você vê que de Sinop que são características diferentes de outros lugares? Você que conhece tanto o Brasil, você que conhece bem os Estados Unidos, quando você compara o comportamento de Sinop com os Estados Unidos, Brasil, o restante das capitais, como você enxerga ele? Cara, eu acho que assim, por Sinop, pra você ver, você comentando a diferença, né, de São Paulo para Sinop. Se a gente sai de Sinop e vai para Sorriso, por exemplo, que é aqui do lado, parece que são 2 países diferentes, né? Muda completamente. Como a minha vivência maior sempre foi Sinop, eu acho aqui muito acelerado, assim como esses outros locais. E eu sempre faço um comparativo, guardadas as devidas proporções, da nossa região com a região, falando de Estados Unidos, né, da Flórida Central. Porque nós estamos num lugar que é totalmente plano, lá também é totalmente plano. Nós estamos num lugar que é muito quente, lá também é muito quente. Nós estamos num lugar que recebe investimentos do Brasil todo, lá é um lugar que recebe investimentos do mundo todo. Nós estamos num lugar que chega gente todos os dias de todos os lugares do Brasil, lá você está num lugar que recebe pessoas do mundo o tempo todo. Até a questão de ser uma cidade planejada, né, que o Grupo Sinop lá, na época que era colonizadora Sinop ainda, muitos anos atrás, planejou a cidade. Você vê que a cidade é toda... Até brinco, né? Quando você se perder em Sinop, vai reto, você vai encontrar uma avenida e você se encontra. Lá também é tudo planejado. Então, guardadas as devidas proporções, eu acho muito similar, né? Então, acho que a gente tem um pouco da agitação de uma cidade grande, mais relacionado não a trânsito, se bem que a gente tem trânsito aqui, né? Mas eu falo em relação a todo mundo estar trabalhando, acelerado e tudo mais. Só que nós estamos no interior, né? O trânsito que a gente reclama às vezes é 15 minutos para você chegar em um lugar, 20 minutos, 10 minutos. A gente está aqui a 10 minutos de um aeroporto que todos os dias nós temos voos para São Paulo, Campinas, Cuiabá, Brasília, ou seja, que liga a gente para o mundo todo, né? Aqui a gente ainda pode utilizar o celular na rua, sair com uma corrente, andar com o vidro do carro aberto, não precisar ter um carro blindado. Então eu vejo que Sinop, nós temos um pouco dessa atmosfera de uma cidade grande, mas com essa cultura ainda ou melhor, acho que nós temos um pouco da cultura de uma cidade grande, mas com essa atmosfera de interior. E a velocidade de uma cidade grande? Porque assim, eu venho aqui a cada 3, 4 meses, é impressionante de 3 a 4 meses o que tem de obra subindo. Os outdoors de produtos novos, normalmente imobiliários, é um negócio muito rápido. É um negócio a jato. Eu pego até, aí pelos projetos que eu conheço até da própria Gran, a rapidez de subir um prédio. Então, o profissionalismo. Eu acho que Sinop também, até por ter trazido tanta gente com foco no trabalho, no resultado, eu acho que o trabalho flui muito melhor e muitas vezes. Constrói-se um prédio muito rápido, monta-se coisas muito rápidos, as coisas chegam rápido aqui, né? E cada vez mais rápido. E eu sempre brinco aqui, o sinopense ele é muito metido, né? Porque sempre vai buscar, não, vou fazer um prédio, tá, mas quem que é o melhor escritório de arquitetura? Qual que é a melhor técnica de construção? Tudo aqui tem que ser o mais top do Brasil, o mais top do mundo. Então, isso é uma coisa que faz muita diferença também. Os empresários aqui, os empreendedores, eles sempre vão buscar referências em grandes centros para trazer isso para Sinop. Até porque Sinop não vende só para Sinop, né? Ah, Sinop, saiu o último censo agora, acho que 226 mil habitantes, se eu não estiver enganado. Eu acredito que tem um pouco mais, né? Que tenha 250, mas não, a gente não vende para 250 pessoas, né? Nós somos um polo aqui de mais de 1.100.000 habitantes. Então, toda essa região vem consumir em Sinop. A gente vê, principalmente no mercado imobiliário, às vezes as pessoas que moram em cidades vizinhas, menores, mas que ele prefere investir em Sinop do que na sua própria cidade, né?
Então, nós somos uma cidade pequena aqui, mas nós alcançamos toda uma região de, como eu disse, de mais de 1.100.000 habitantes, né? E diz uma coisa, Júnior, como é que é empreender em Sinop? O que tem de bom e o que tem de dificuldade em empreender em Sinop? Existe alguma coisa que te salta aos olhos? Acho que o que tem de bom em Sinop são as oportunidades, né? Como tem muitas oportunidades, é muito bom empreender aqui. O que a gente sofre aqui é com mão de obra, né? Então, Sinop é uma cidade que em todos os segmentos você tem ali, como que dizem, emprego pleno, né? Uma coisa assim, porque sempre todo mundo está precisando contratar e nós não temos mão de obra. Acho que a maior dificuldade que nós temos em Sinop, eu que sou prestador de serviço, é com a mão de obra. E eu vejo que com o pessoal do comércio é questão de logística, porque nós ainda estamos muito longe das indústrias, né? De onde tudo acontece. Então acaba que essa parte da logística, pela distância, né? Não pela falta de transporte, pela questão de distância, é um dificultador para algumas empresas. Mas diz uma coisa, você vem do segmento da publicidade, tem uma coisa nesse segmento que é interessante, é que existe um pensamento de parte do mercado publicitário que para você ter uma agência e ela ter muita chance de crescer, você precisa estar em São Paulo, Rio, Curitiba, que é onde normalmente as grandes marcas estão, as marcas do Brasil inteiro. E você está em Sinop. E mesmo assim você conseguiu crescer demais com a Criarte. Qual foi a mágica? Não depender das grandes indústrias? Aqui já tem cliente suficiente? Como que funcionou? João, o nosso mercado, ele muda muito, né? Com certeza os grandes anunciantes, os grandes clientes estão nos grandes centros. Mas aqui tem um mercado diferente, né? De São Paulo, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Curitiba, que é um mercado muito bom também, né? Mas aqui tem o seu mercado, né? Então, nós temos essa dificuldade do nosso mercado de ter essas grandes clientes, essas grandes empresas, grandes indústrias, mas aqui nós temos grandes empreendimentos imobiliários, né? Nós temos grandes oportunidades que a gente consegue atuar para poder prestar um bom trabalho, para poder gerar emprego, né? Para poder crescer. E para você, Vitória, ele já falou que já está aqui há um bom tempo, você está aqui há um mês... E você já chegou trabalhando, botando mão na massa. Como você sentiu, eu não sei se o nome é público ou os clientes de Sinop, são muito diferentes dos que você estava habituada em São Paulo? Olha, meu último lançamento em São Paulo foi em junho. E teve um gestor lá, e a gente quando faz a questão do meta ali, né, a gente sempre joga o público para cá. Porque a gente sabe que eles gostam de comprar lá também em São Paulo. E teve um grupo de matogrossenses que comprou 50 unidades lá com a gente. Então, assim... Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, na Vila Olímpia. Então, eles podem, sim, comprar aqui. Acho que basta a gente tentar acessar, como ele falou. Cresceram mais de 12 mil pessoas por ano, 30 mil flutuantes por mês. Por que não a gente vender para eles esse crescimento aqui em em Sinop, né? E eu tive uma dificuldade como cliente de achar apartamento mobiliado. Então, apartamento já é raro aqui, né? Comparado de onde eu vim. Imobiliado é algo extremamente raro. Então, é isso que eu estou vendendo hoje para o cliente, tentando abrir um pouquinho essa caixa de que ele pode fazer a mesma coisa que ele faz em São Paulo aqui, porque vai ter demanda. Tem muita gente chegando, né? E tem várias pesquisas recentes que mostram esse adensamento das pessoas de grandes centros chegando. Então, por que não a gente se comportar como, né, nessa venda? No caso, eu como cliente sofri, mas hoje eu vendo isso para que o meu cliente compre. Então, é basicamente isso, eu vejo essa valorização. E você escuta lá na Gran muita história de clientes que estão chegando em Sinop para empreender, e aí estão comprando apartamento, estão comprando escritório, já que vocês têm isso no Gran Hall. Você nota isso? Não clientes chegando, porque eu sentei em poucas mesas, mas com os clientes que eu conversei, você falou 7 anos, ontem eu atendi um médico que está aqui há 7 anos, e ele veio de Minas, então assim, agora ele está começando a pensar em investir, então existe, pelo que eu entendo assim, desse comportamento do cliente, existe esse tempo de maturação do cliente, ele está lá investindo, alugando, aí começa a pensar diferente. Poxa, por que não eu receber essa liquidez, né, esse aluguel? Então, existe um tempo, né, uma maturidade do cliente aqui. E, para mim, esse desacelero está sendo bem importante, assim, né? Porque lá é tudo, roda o contrato e uma hora tem que estar pronto, assina. E calma, vamos com calma, o cliente, ele pensa.
Então, o comportamento é outro mesmo. Isso até que ela comentou do médico, né? Que eu acho que esse perfil que já vem mais qualificado, acho que é aquela coisa, deixa eu ver se a água tá fria primeiro, aí aluga. Não, deixa eu ver. Aí quando a pessoa entra no ritmo, que é daqui, e aí ela já não quer mais ir embora, e ela já compra pra morar ou pra investir, porque daí ela já... As raízes dela já estão crescendo aqui na terra de Sinop. Né? E a impressão que dá é que o sinopense, ele é empreendedor, né? Vocês sentem isso? Você sente que o sinopense é muito empreendedor? Ou vocês acham que não, ele é empreendedor como o brasileiro? Pode me dizer aqui se você acha. Não, eu acredito que sim. Uma, por aquilo que eu já tinha comentado antes, que as pessoas vêm para cá para trabalhar. E por ser um lugar novo, falta muita coisa ainda, né? Exato. Então, às vezes, essa pessoa que vem para trabalhar, observa, opa, tá faltando. Eu vim de São Paulo, lá em São Paulo eu tinha, um exemplo, eu tinha um restaurante assim, que era muito bom, aqui não tem. Acho que eu vou abrir. Algo assim, tinha um tipo de serviço que aqui não tem. Então, acho que pelo perfil das pessoas que vêm para cá, né, para trabalhar e acabam sentindo falta de uma coisa ou de outra, acho que isso, o instinto empreendedor dela ali se aflora e a gente vê isso que acontece na cidade. Tem muita oportunidade aqui em Sinop ainda, Júnior. Você que vive negócios, você vê isso? Tem muita coisa para explorar em Sinop? Com certeza, uma cidade de 51 anos, né? Tem muita coisa para explorar, tem muita gente chegando. Às vezes eu me pergunto sobre a própria parte da verticalização, né? A gente fala, pô, tanto terreno em Sinop ainda, estão lançando tanto prédio, né? Será que tem público? Aí você vê a quantidade de pessoas que estão chegando aqui. Você viu como para alugar é difícil, né? Tem poucas oportunidades. Você fala, cara, tem muito mercado ainda para Tem muito mercado. E entender o perfil de cada cliente que senta na mesa. Isso é muito gostoso, porque lá a gente estava meio mecânico já. Atende lead, faz a pergunta através de um robô e não sei o quê. Aqui não, aqui você tem a oportunidade de tomar literalmente um café de 1 hora com o cara, conversar, entender a dor dele, ir atrás, ele se sentir confortável, que é a venda de fato, né? Então, não se perder isso aqui é muito bom. Eu recebi uma visita... acho que semana passada ou há 15 dias, de um colega de São Paulo, ele também é do mercado, e ele falou, cara, aqui é muito espaçado, então os terrenos muito grandes, você tem um céu muito aberto, né, que é uma coisa que a gente sente falta lá. Então a gente trabalhar nisso, nessa dor do cliente que chega, o vertical vai dar bom, assim como os loteamentos. Você acha que chega a ser uma relação, mesmo essa comercial que você, tua equipe trata com o cliente, mais humana comparado aos grandes centros? Com certeza, muito humana. Hoje, por exemplo, eu vou para a Colíder num jantar de negócios. Eu nunca fiz isso em São Paulo. Você vai a um evento que a incorporadora, né, promove para você, e aí você tem que ter a regra lá do cliente, você liga para o cliente, mas é tudo muito impessoal. Aqui é tudo muito pessoal, você sabe a vida dessa pessoa, você sabe o terreno que ela tem, tudo. É muito gostoso, é muito diferente. E aí, Júnior, isso que eu queria saber, isso ajuda ou dificulta para empreender? Porque no caso dela, claro que é bacana. Mas aqui você conhece a vida do outro, você sabe quem é, tudo mais. Isso ajuda pra você? Ajuda. Eu acho que ajuda, porque se você conhece a vida dele, sabe o que ele é problema, né? Você não vai fazer negócio. Se você sabe que é uma pessoa boa, você vai fazer negócio. Já se você é problema, você tem um problema. Você tem que um ir problema. embora da cidade. Exatamente. Mas tem um caos nisso, que a gente estava conversando, que aqui as pessoas também ficam muito ricas do nada, né? E depois, então... pegar esse cliente e tratar ele por um tempo é bom também. Com certeza. Mesmo se for um problema. Com certeza. Júnior, conta uma coisa. Esse negócio de todo mundo se conhecer aqui na cidade, saber quem é, saber da história, facilita ou dificulta para empreender? Os dois, né? Como você conhece, se é uma pessoa que é problema, você não vai fazer negócio com ela. E se é uma pessoa boa, você vai fazer negócio com ela. Mas principalmente do lado bom, porque quando a gente está empreendendo... a questão para você vender seu produto, seu serviço, como você disse, né? Aqui essa cultura de interior, de você poder conversar com as pessoas. Eu acho que esse de conhecer te conecta com a pessoa, né? Então você entende ali o perfil dela, as dores dela, quem que é ela, a história dela. Acho que fica muito mais fácil daí para você vender, né? Fica mais fácil para vender, Vitória? Não. Você sentiu isso? Para mim fica, mas é no tempo deles. Não adianta espremer. Você pode falar que o mês vai virar tabela, que vai corrigir, que vai valorizar. Ele tá tranquilão e vai fazendo o tempo dele.
E o público é diferente, então? Você nota uma diferença de público aqui em São Paulo? Total. E o corretor também, né? O corretor precisa mais desse conhecimento, desse estudo mesmo em relação ao vertical. Muitos, não falando só dos corretores, mas muitos nunca entraram num apartamento, nem sabem como passar por uma portaria, né? Então, de fato colocar esse conhecimento detalhado do começo ao fim, numa imersão para um cliente, para um corretor, e isso a Gran faz muito bem. Me surpreende muito, assim, com a estrutura. Pouquíssimas incorporadoras em São Paulo têm uma estrutura tão boa quanto a Gran. Então, isso eu valorizo muito. Isso foi uma das coisas que me fez vir para cá também. E diz uma coisa, esse crescimento tão acelerado de Sinop, que realmente é acelerado, ele ajuda ou atrapalha? Porque assim, antes você fala, claro que ajuda, me gera mais negócio, mais oportunidade, ao mesmo tempo, às vezes não dá tempo de conquistar a mão de obra ao mesmo tempo, logística. Então, me conta isso. Ajuda, atrapalha? Eu acho que a resposta seria similar àquela pergunta que você fez antes, que eu comentei justamente sobre isso, né? Que aqui é muito bom porque tem muitas oportunidades, mas ao mesmo tempo a dificuldade é essa da falta de mão de obra, né? Então, como esse crescimento às vezes é muito acelerado, ele exige demais e você acaba não tendo tempo às vezes para se preparar em algumas coisas. Mas aqui em Sinop nós estamos acostumados com isso, a gente se adaptou a isso. Até brinco, né? Eu gosto de trabalhar sob pressão. Esse negócio de tá tudo tranquilo, para mim, se tá tudo tranquilo tem alguma coisa de errado, né? Então, acho que é um pouco dos dois, viu, João? O que eu mais ouvi foi desacelera nesse mês que eu tô aqui. Mas eu acho que não tem como. Isso já é uma essência minha, assim. E como o Júnior acabou de falar, falta serviço, falta essa mão de obra. Então, eu acho que desacelerar não é uma receita para Sinop. Eu tenho um caso de um conhecido que veio do interior de São Paulo, que ele tem uma rede de empresas lá, da área de saúde. E ele veio para Sinop já, né, para conhecer. Quando ele chegou aqui, ele falou, cara, me apaixonei por esse lugar, eu vou ficar em Sinop, meus filhos vão tocar tudo lá no estado de São Paulo, e eu vou desacelerar e vou ficar por aqui para qualidade de vida tal, e tudo mais. E é uma pessoa já de mais idade. Cara, ele já abriu empresa aqui, daqui ele já abriu, acho que Colíder, Alta Floresta, eu sei que ele entrou no ritmo da cidade. O espírito do empreendedor. E não desacelerou. E não desacelerou. Acelerou. Porque aqui tem isso, né? Se você quiser desacelerar, eu concordo que é possível. Mas se você quiser acelerar, também é possível. Tem espaço para os dois perfis de profissionais que vão empreender ou vão trabalhar. Se você quiser acelerar muito, tem espaço. E a gente se adapta ao ambiente, né? Então o cara Exato. chega que o ambiente está acelerado, naturalmente, né? Exato. Ele vai se acelerar também. E como vocês veem esse futuro próximo de Sinop? Para quem está querendo empreender? Abrir um consultório, pegando salas da Grande, outros empreendimentos, ou você aqui abrindo novos negócios. Como vocês enxergam esse futuro próximo? Os empreendimentos todos têm lojas, né? E a Gran também, a Gran Hall, que tem lá o prédio só para esse comercial. Tem uma procura enorme pela área da saúde, dentistas, médicos, enfim. Mas também donos de restaurante, pessoas que querem comprar somente para alugar, para farmácias, porque tem muitos bairros ainda sendo adensados, sendo construídos, e que precisa sair do centro, né, e ter a facilidade ali de coisas básicas, de serviço básico. Então, acho que o futuro é bem promissor mesmo. Eu costumo falar que quem chega antes bebe água limpa. E com certeza a água está bem fresca ainda. Com certeza. É uma cidade muito nova ainda, né? São apenas 51 anos. Muita gente chegando. E a gente vê que mudou muito o perfil de quem está chegando. Muitas empresas abrindo. Um sonho que a gente que mora em Sinop há muitos anos, nós sempre tivemos. Eu imaginei que não fosse ver. E nós estamos vendo agora que a duplicação da BR-163, isso também vai trazer muita oportunidade aqui para a cidade, já está trazendo muita oportunidade. Então, eu acredito que nós temos muitos anos ainda aí de crescimento e de muitas oportunidades em Sinop. Não só pela questão de Sinop, mas por toda a nossa região está sendo desenvolvida, né? E eu falo, literalmente, quando eu cheguei aqui era tudo mato, né? Tem aquele memezinho. E então a gente vê que tem muita coisa para crescer ainda, tem muito terreno para abrir, a questão da verticalização crescendo muito na cidade. Então acho que tem muita oportunidade em todos os segmentos. E a gente está lançando hoje um quadro, né, nesse episódio, que é o Essa é a Minha Sinop, onde os convidados vão contar o que eles lembram, o que vem na cabeça quando fala da sua Sinop.
Roda a vinheta aí. Júnior, conta pra mim uma coisa. Quando a gente fala do Essa é a minha Sinop pra você, o que vem na cabeça? Ah, cara, a minha Sinop, ela é a minha vida. Como eu disse antes, eu não nasci aqui, mas eu venho sempre pra cá. Pra mim, eu até falei isso em um outro podcast que eu participei. Quando eu nasci, Deus chegou e falou assim, ó, você vai lá pra Sinop, né? Então, tudo que eu conquistei foi aqui, a minha família eu construí aqui. Então, a minha Sinop é essa, a minha vida toda aqui, a cidade que me acolheu, que acolheu minha família, que deu todas as oportunidades que a gente teve, né? Então, eu sou apaixonado por esse lugar. E hoje, Júnior, você tem uma vida meio... Não sei se a palavra vida é dupla, mas você tá meio em Sinop, meio nos Estados Unidos, né? Qual a diferença grande que você vê entre os dois lugares? É totalmente diferente, né? A cultura é totalmente diferente. Embora lá é um país que ele estimula o empreendedorismo, né? Então, acho que aqui é uma cidade, como a gente falou no programa todo aqui, que também estimula o empreendedorismo. Mas eu acho que aqui a gente o povo é mais quente, né? Assim, é mais receptivo, é mais próximo, se conecta mais. Eu acho que essa é a principal diferença, é o povo, a cultura do povo. E você, Vitória, eu sei que tem um mês só, mas quando a gente fala da sua Sinop, o que é a sua Sinop? Não vamos ser levianos, né? Então, em 30 dias eu posso dizer que hoje minha Sinop é trabalho. Mas como o Júnior falou, eu quero criar raízes, né? Foi a primeira coisa que eu falei quando eu cheguei aqui. Então, não sei por quantos anos, né? E espero que seja uma vida. Mas espero que seja um lar, uma constituição de família, enfim. Porque segurança já está me trazendo para isso. Né? Você já está aqui com a cabeça de ficar até morrer. Eu não consigo fazer nada sem me entregar. Eu sou 880 e eu não gosto de ser 8, né? Nem morna. Então, eu vim intensa mesmo. E se essa intensidade durar um ano, ok. Se durar 5, ok. Se durar 30, tamo aí. E nesse primeiro mês, o que você sentiu? Você está feliz nesse primeiro mês? Parece que eu não digo só do anos. trabalho, eu sei que você está falando que você vive do trabalho, mas da cidade, do clima, como você se sente? Não, parece que eu tô aqui há muitos anos, assim. Eu sempre quis morar no interior, desde pequena. É um sonho, literalmente, de sair de São Paulo. Eu não sou muito fã de praia, então eu gosto muito do interior e sempre quis. Só não imaginei interior do Mato Grosso. A facilidade de ter um aeroporto, de ter voos direto, isso pra mim foi a decisão fatal, assim. Mas eu tô muito em paz com a minha decisão. Quando eu vim aqui visitar, foi uma coisa que eu pedi a Deus. Eu preciso de paz, senão não tenho porquê. Então, eu tô bem tranquila. Tirando o calor, tá tudo certo. Mas o calor você se adapta. Eu tô adaptando. Júnior, pra quem tá começando a empreender em Sinop, que conselho você daria? Cara, o que a gente falou aqui o programa todo, trabalhe. Trabalhe, porque é o que tem oportunidade, mas pra quem trabalha. Mas vale a pena empreender? Com certeza, super vale. Mas vale a pena... Aí eu vou botar... Tem espaço para empreender e tem espaço para ser funcionário também aqui? Com certeza. A gente falou aqui que é muito difícil ter mão de obra. E assim, nós precisamos entender o nosso perfil também, né? Tem pessoas que nasceram para empreender. E tem pessoas que nasceram para serem bons colaboradores. E que gostam disso. E que gostam. E a gente vê aqui também muitos colaboradores que ganham muito mais do que muitos que empreendem. Empreendem, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo. Exatamente. Eu vim ouvindo um podcast, né? Eu gosto de colocar podcast, mesmo hoje tendo 5 minutos para ouvir no carro, mas o JJ falou uma coisa muito legal, que a maior frase de amor que ele ouviu na vida foi que você tem que trabalhar como se tivesse, de fato, se relacionando com aquele trabalho, como se fosse o amor da sua vida, porque é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. Então, se entrega como se você estivesse casando com uma pessoa, né? Então, a maior prova de amor é você se dedicar inteiramente ao seu trabalho. Com certeza. E você, que conselho você daria para quem está chegando aqui na cidade ou está vindo para cá, está vindo para conhecer, você que já tem demais, um mês de cidade, que conselho você daria? Venha com a cabeça em paz e tranquilo que fez a melhor decisão. E deixar o que é do passado no passado, como retrovisor. E só olhar para frente.
E sem preconceito, né? Porque quando a gente fala de Mato Grosso, Sinop, interior de Mato Grosso, muita gente não imagina o que é aqui, né? E quando chega, se surpreende, né? Eu até brinquei com você, né? E já viu o jacaré andando na rua, a cobra pendurada no semáforo, que todo mundo acha que é uma coisa, mas quando chega aqui vê que é outra. A gente fez um evento uma vez e veio um palestrante de fora. Quando chegou aqui, ele falou, Sinop é a cidade. Eu pensei que Sinop era o nome do local onde ia ser o evento, porque não conhecia, né? E quando chegou, se surpreendeu, né? E então, assim, vem sem preconceito, porque com certeza você vai se surpreender quando chegar aqui. Como vocês enxergam o Sinop daqui a 10 anos? Dá para ter uma ideia? Porque eu já consigo ver, assim, pelo número de prédios que está crescendo. Eu ia falar isso, cheio de prédios. Então, a primeira coisa que eu já vejo é que vai ser uma cidade bem diferente. Ontem eu tive a oportunidade de visitar o Doutor e subir ali na torre. E aí você via ali a cidade inteira, lindo. Só que você via meia dúzia de prédios, porque você vê a cidade inteira. É muito louca essa visão, é muito linda. E lá eu pensei, caramba, daqui a 10 anos não sei se vai ser assim. João, talvez lembra? tenha uns 50 prédios aqui em volta. Há 4 anos e meio, 5 anos mais ou menos, nós fizemos juntos ali o projeto do Platini. Sim. E não tinha nada ali. Nada. Era uma fazenda. Hoje, você subiu ali, você viu, é outra... Falando, Sinop é outra, vários prédios, mas a própria região ali é totalmente diferente. Cara, eu vou dar meu depoimento. Eu que visito bastante Sinop, sou de São Paulo e sou apaixonado por Sinop, de verdade. Das pessoas de Sinop, dos restaurantes de Sinop, eu acho a comida aqui muito boa, de todos os tipos. Eu gosto muito da cultura de vocês do rodízio, que em São Paulo não tem tanto. Lá em São Paulo tem rodízio de japonês e de carne. Aqui tem de pizza. Aliás, o rodízio de pizza de vocês vem tudo. Vem macarrão, vem não sei o quê. Batata frita, vem tudo no rodízio. Mas é impressionante quanto essa cidade cresce, cara. A cada 3 meses, 4 meses que eu venho aqui, ela tá completamente diferente. Se eu pegar 7 anos atrás, quando eu comecei a vir, eu lembro que era 1 ou 2 voos diários. Agora são 5, se eu não me engano. Era São Paulo, era Campinas e Cuiabá. E eu vinha por Cuiabá, parava em Cuiabá, era o dia inteiro para vir para cá, de verdade, Vitória. Saía de manhã, ficava em Cuiabá grande parte do dia, vinha para São Paulo ou de madrugada. Agora são 5 voos. Eu lembro que eu saía do aeroporto, era uma estradinha bem pequenininha, agora já tem ali a duplicação. A cidade cresce muito rápido comparado às outras cidades, né? Então eu imagino daqui a 10 anos o tamanho disso daqui. É um canteiro de obras aqui, literalmente. E aí gera trabalho para todo mundo, para quem tem agência de publicidade, para quem vai vender imóvel, para quem vai abrir uma oficina de carro, para um dentista, para um médico, para um terapeuta. Será que precisa de terapeuta aqui? Porque aqui a vida é mais em paz, né? Eu acho que precisa, porque o pessoal se casa também, né? O pessoal acaba se casando, então também precisa. Precisa. Mas tem alguma coisa que ainda falta aqui em Sinop, não? Eu acho que você, assim... Como eu cresci em Sinop, a gente acha a cidade muito completa, mas vocês que estão vindo de fora, vocês vão sentir falta de alguma coisa, mas que já essa falta vai ser suprida. Sentindo falta de alguma coisa em Sinop? De frio? De frio. Não, isso é verdade. É um calor, né? É muito quente, mas de fato a gente se acostuma, e foi uma coisa que eu até falei pro Enio. As pessoas são mais felizes aqui, acho que por essa questão do sol mesmo. Né? Você não vê... Dias escuros. Dias escuros. E isso é real, mexe muito com o nosso hormônio, com tudo. Então, creio que daqui 10 anos a gente vai ter uma Sinop bem diferente, mas ainda com uma cultura muito gostosa, com a qualidade de vida. Creio que isso não vai se perder, é algo que eles prezam muito. E é esperar e ver. E aí, para ir finalizando, Vitória, começo por você, começar a vida em Sinop. É fácil, é médio, é difícil? Como é que é? Nunca é fácil, né? A gente tem você deixou tudo em São Paulo, tudo, né? Família, tudo. Meus familiares. Eu vim 3 dias de carro trazendo minha mudança, então... Você veio de carro de São Paulo pra cá? Eu vim de carro. E aí eu trouxe minha mudança, enfim. Mas assim, eu costumei até falar com o RH que eu tenho uma relação bem tóxica com a minha família, sabe? A gente é muito família. Tenho muitos irmãos, muitos primos. Então isso é uma coisa que eu sinto muito falta agora. Mas eu sei que já eu vou conseguir administrar meu tempo, voltar, eles também vão vir, vai ser novidade. Então tudo passa, mas o começo de fato é isso, é você focar no troféu, senão
não tem um porquê estar aqui, né? É um propósito mesmo. Isso é legal. O Marcos, que trabalha comigo, você conhece ele veio do interior de Minas. E lá também, cresceu lá todos os amigos, a família, ia, como ele fala, ia pra roça da minha avó. E aí ele veio para Sinop, que a família da esposa dele é daqui. E aí com esse medo, né, da adaptação e tudo mais. Acho que ano passado ele tirou umas férias, foi pra lá. E aí no meio das férias ele mandou mensagem: velho, tô voltando, porque eu não tô aguentando mais, eu preciso voltar aí, porque eu já entrei no ritmo da cidade que tá muito parado, tô voltando pra Sinop. Eu fui pro casamento da minha prima agora, sexta retrasada. Já volta os traumas, que eu fui assaltada antes de vir pra cá, entraram no meu carro, e aí você já fica, né, putz, não posso mexer no celular, que é essa questão. Ainda não tem isso, então, de fato, São Paulo é algo que, se for pra voltar pra São Paulo, vai ser pro estado, não pra cidade, sabe? E tem isso em Sinop. Ontem eu tava conversando com uma pessoa e eu falei, pô, aqui tem pouca polícia na rua. Eu reparei isso. E aí ele virou e falou assim, olha, tem estudos que mostram que cidades que tem menos polícia é porque são menos violentas. Eu falei, tem lógica total. Ele falou, aqui, repara, você pode andar com o celular, você pode andar com a tua moto, você pode andar com o vidro aberto. Aqui está tranquilo, cara. Com certeza. Eu reparei isso e já veio, né? E aí eu comecei a entender como eu sou traumatizada com cidade grande, assim, dessa questão de celular, da polícia. Toda hora eu tô procurando um refúgio, sabe? Tipo, fica tranquila, você vai ficar, se eu ficar na grã lá até 11 horas trabalhando, tá tudo certo. Isso é muito bom. E aí, para finalizar, quais são as perspectivas quando você enxerga Sinop para os próximos 10, 15, 20 anos, Júnior? Eu sei que você também tem uma relação que está crescendo com os Estados Unidos, mas como você enxerga a tua relação com Sinop? A minha relação aqui vai ser para sempre, né? Então eu tô nessa de ir para lá, mas a minha ideia é estar lá e aqui, né? O tempo todo. Não vou me desfazer de nada aqui em Sinop, vou estar sempre para cá. E é o que a gente falou aqui o programa todo. Vai continuar crescendo, vai ter muito prédio na cidade, que já está tendo muito prédio, vai ter muita oportunidade, vai ter muita gente qualificada chegando, porque essas grandes empresas precisam de... Antigamente a gente não via uma Vitória chegando aqui, né? Na minha época quem te via aqui era quem tinha perdido tudo e estava vindo para recomeçar, e aí essas pessoas recomeçaram, cresceram e agora estão trazendo a Vitória para tocar os empreendimentos delas, né? Então eu acho que vai continuar crescendo e cada vez mais a gente vai se qualificar mais, se capacitar mais e oferecer coisas melhores, tanto em produtos como em serviços. Para você, como você enxerga Sinop do futuro ou como você sonha Sinop do futuro? Não enxergo com carros voadores, mas eu enxergo com muitos prédios, como o Júnior falou, até mesmo porque é o meu know-how, mas uma cidade bem mais arborizada também. Eu sinto que né, tem essa questão das pessoas estarem pedindo isso, mas ao mesmo tempo com um fluxo de cidade grande. Então você vai ver o concreto com o verde e, como eu falei lá atrás, muito espaçado, né? Você não vai ter uma São Paulo com prédios muito colados, vão continuar tendo famílias, né? Vai ser algo bem interior ainda. E é isso. Júnior, Vitória, queria agradecer demais vocês aqui pelo bate-papo. Querem deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Bom, eu que agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar com você, né? Nossa inspiração aqui no marketing, na comunicação. Para com isso. E a mensagem que eu quero deixar é agradecer todos os pioneiros, todos que empreenderam e deram a oportunidade para nós estarmos aqui hoje, né? E convidar, né, os empreendedores do Brasil que venham investir em Sinop. É isso. Minha mensagem é: acredite, né, para onde você está indo, que se for para Sinop, iremos receber de braços abertos. Já falo como uma sinopense, mas com certeza acredite em você e no respaldo que as pessoas podem te dar para você recomeçar, se for um recomeço. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. E a gente fica aqui, nesse episódio, sabendo que sim, Sinop é um lugar sensacional para começar, para empreender, para trabalhar, porque é uma cidade pujante que cresce, que tem espaço, que, como os nossos convidados falaram, tem muita coisa ainda a oferecer para as pessoas que estão vindo para cá. E, aliás, cada dia mais tem gente vindo para cá. E é por isso que a gente tem tanto assunto para falar e a gente volta em outro episódio para mais temas como esse. Valeu!